Olá, pessoal, vocês sabem que um dos temas que eu mais tenho estudado ultimamente são as interfaces do autismo, né? As comorbidades do transtorno do espectro do autismo. Comorbidades, a gente usa esse termo todas as vezes que você tem o autismo junto com um outro transtorno, junto com uma outra síndrome ou junto com uma outra doença, mas que todas estas entidades, todas estas condições, elas têm uma origem comum, uma origem genética comum, uma origem bioquímica comum, mas há alguma coisa etiológica, alguma coisa causal que liga esses transtornos. E aí então a gente chama isso de comorbidades. O autismo ele tem muitas comorbidades. Então você pode ter, por exemplo, autismo comórbido com TDAH, você pode ter autismo comórbido com transtorno do desenvolvimento intelectual, com deficiência intelectual, autismo com transtorno opositor desafiante, autismo com transtorno de conduta, autismo com transtornos de eliminação, com transtornos de ruminação, autismo com diversos transtornos de sono e parassonias, autismo com as mais diferentes síndromes epiléticas, sempre de forma comórbida. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu estava agora à noite aqui fazendo uma discussão num grupo de médicos, enfim, numa mentoria que eu faço para um grupo de médicos, e a gente estava discutindo exatamente um tipo específico de comorbidade no transtorno do espectro do autismo, que é a comorbidade entre o autismo e o TDAH. Mas a discussão ela foi baseada num artigo, que é um artigo super complexo, que foi publicado numa revista chamada Psychiatry Research, que é uma revista muito, muito boa. Ele não é um artigo novo, ele é um artigo de 2014, na verdade, e ele fala sobre isso. Quer dizer assim, quando você tem uma pessoa que tem os dois transtornos, tem diagnóstico de autismo e diagnóstico de TDAH, o cérebro dessas pessoas ele gera somente essas duas condições, ou seja, é um cérebro que simplesmente somou os critérios diagnósticos do autismo e do TDAH, ou não, ou esse cérebro ele é diferente. E esse artigo ele é muito interessante porque ele mostra exatamente isso. Embora claro, o critério diagnóstico do autismo e do TDAH ele é clínico. Então você vai abrir o DSM lá e vai fazer o diagnóstico clínico desse transtorno. Mas esse artigo ele vai muito além. Esse artigo o que ele mostra para a gente é o seguinte: ele pegou pessoas que só tinham autismo isoladamente, ele pegou pessoas que só tinham TDAH isoladamente, ele pegou pessoas que tinham autismo e TDAH de forma comórbida, e ele pegou controles, que eram pessoas neurotípicas, né? E ele submeteu todas essas pessoas a um tipo de exame que nós chamamos de ressonância nuclear magnética funcional, e foi estudar o cérebro dessas pessoas. E o que ele percebeu? Os autores relataram que pessoas que têm os dois transtornos, TDAH e autismo, tem um cérebro que funciona de uma forma muito diferente. Por quê? Porque essas pessoas apresentavam hipofuncionamento, apresentavam uma deficiência de funcionamento muito mais grave nas regiões do córtex pré-frontal lateral, na região ventromedial, ventral estriado, córtex cingulado anterior e porções do neocórtex frontal, muito mais graves as deficiências nessas topografias do que quando eles avaliaram exatamente da mesma forma pessoas que só eram autistas ou pessoas que só tinham TDAH. Então, existe daí uma discussão enorme, com neurofisiologia pesada mesmo nesse artigo, e no final a conclusão ela é muito interessante, né? A conclusão é que dentro do transtorno do espectro do autismo existe um subgrupo de pacientes, um subgrupo de pessoas que têm autismo com TDAH, mas isso não é meramente a soma dos critérios diagnósticos do autismo com os critérios diagnósticos do TDAH, porque o cérebro dessas pessoas com autismo e TDAH funciona de uma forma totalmente diferente, de uma forma com hipofuncionamento nessas topografias que eu falei para vocês, quando comparada com quem é só autista ou com quem é só TDAH. Isso, pessoal, pode parecer, mas qual que é a importância disso? Absolutamente fundamental, fundamental. Por quê? Porque isso acaba tendo impacto sobre a intervenção, inclusive a intervenção
farmacológica. Então, é um artigo muito bonito. Claro, né, na nossa mentoria a gente fez uma discussão completa desse artigo, estudamos cada pedacinho desses que eu falei para vocês aqui, mas aqui na rede social não cabe isso, mas é importante que vocês saibam disso. Então, já há 9, 10 anos, esse subgrupo de pacientes com autismo e TDAH, ele vem sendo estudado de uma forma selecionada, de uma forma separada, e aparentemente ele constitui um subgrupo dentro da população de pessoas no transtorno do espectro do autismo.